Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou de volta, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio. Hoje nós vamos ver João capítulo 19, parte 3, episódio 155 da segunda temporada, que está quase chegando ao final. Eu aguardo seu contato aí no podcast, tem um jeito de você mandar um áudio pra gente, nos falando como essa mensagem tem chegado até você, como tem te abençoado. Isso é importante pra gente saber. E você pode estar compartilhando, participando desse projeto da forma que você quiser, beleza? Você pode estar entrando em contato conosco também pelo Instagram, entendes _ o que estás lendo. Tem outras formas de contato aí, e-mail, várias formas de você estar falando conosco, beleza? Vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Estão animados? Espero que sim. Vamos lá então, hein? Nesse capítulo, se você puder, leia o capítulo, tá? Para você entender um pouquinho sobre o que nós estamos falando. Depois escute essa explanação bíblica para você compreender todo o texto. Estamos fazendo capítulo por capítulo. E é isso. Tem sido muito jóia esse livro de João. A gente tem aprendido bastante mesmo. Tem sido muito legal. Muito aprendizado. Então o que Jesus falou? Jesus estava lá na cruz já, né? E disse assim, mulher. Ele não disse mulher, ele disse mulher e não mãe. E apontando para João e não para si mesmo, ele disse, eis aí o teu filho. Tanto quanto dizer, no antigo sentido do termo, né? Eu deixo de ser teu filho e tu deixas de ser minha mãe. Ela tinha que pensar nele não como seu filho, mas como seu Senhor e Salvador. Pela influência regenerativa do cristianismo, a transição da morte, o que é material, o que é palpável, é perdido no espiritual, o humano no divino e o temporal no eterno. Ao suprir as necessidades espirituais do mundo, Jesus supriu as necessidades temporais de sua mãe. Esses fatos nos atestam, nos provam muitas coisas, dentre elas, o seu total esquecimento de si mesmo, a sua maravilhosa soberania sobre as circunstâncias mais adversas da vida, e em meio a sofrimentos e indignidades, ele estava perfeitamente calmo e controlado. A força de sua afeição como filho, seu contínuo interesse por aqueles que ele amava, tudo isso ele demonstrou com sua atitude. E agora Jesus sabia que tudo estava completado, estava chegando ao fim o seu ministério. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse, estou com sede. Essa é a mais curta de todas as declarações agonizantes de Jesus. Jesus tinha sede, teve sede durante a viagem, quando ele pediu à mulher samaritana um gole de água do poço de Jacó. Né? E Jesus parece não ter se refrescado na época em que ele ceava com os apóstolos no cenáculo, e desde então, quando ele suportou a agonia ali no jardim, passou pelos repetidos exames perante o conselho judaico, o governo romano, o governador romano ali, e ficou pendurado por horas na cruz. E quando nos lembramos que Jesus era o Senhor da natureza, que podia alimentar multidões com pão, servir vinho para um banquete, quando lembramos que esse reconhecimento da sede foi feito na presença de seus inimigos e perseguidores, e quando nós nos lembramos de quem Jesus se dignou a aceitar a bebida pela qual a sua sede ela seria aliviada, não podemos deixar de ficar impressionados com a profundidade da humilhação a qual nosso mestre se rebaixou. Ele foi obediente até a morte. As coisas que ele sofreu eram incomparáveis. Cristo não apenas condescendeu em morrer, ele aceitou a morte em uma forma e com as circunstâncias que a acompanhavam e que a tornavam algo mais do que a morte, muito mais dolorida.
A dor corporal do nosso Senhor, sua angústia de alma, as circunstâncias que acompanharam sua morte, foram todas previstas e aceitas. Esse mesmo grito que ele deu foi o cumprimento de uma antiga profecia. E a linguagem do evangelista João nos proíbe de considerar isso uma mera coincidência, pois pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguns desejos podem ser supridos, alguns sofrimentos aliviados, alguns erros corrigidos. E aqueles que por amor de Cristo assim ministram aos sedentos, aos necessitados, aos que não têm amigos, estão justificados em se considerarem até agora ministros do próprio Cristo. Então é tudo como se, ao ouvir o seu choro de morte, eles levaram a bebida refrescante aos seus lábios ressecados. E cada uma das 7 palavras pronunciadas na cruz, para que sejam apreciados em seu valor total, deve ser considerada à luz de todas as outras 6. Especialmente é este o caso aqui. Essa palavra é a 5ª na ordem. As 3 primeiras palavras mostram Jesus pensando mais nas necessidades e sofrimentos dos outros do que nas suas próprias. A 4ª palavra mostra que ele está sentindo muito mais sofrimento mental do que físico. E enquanto Jesus se sentia abandonado pelo Pai, dizendo: Pai, por que me abandonaste? As necessidades do corpo quase que permaneceriam adormecidas. Mas quando a sensação alegre da presença do Pai voltou, então pela primeira vez Jesus se sentiu totalmente consciente da sua dor física. A dor do corpo é esquecida na dor da mente, muitas vezes. Mas afinal, a sede corporal é uma realidade, elevando-se a uma das dores mais intensas, intoleráveis que um corpo físico pode sofrer. E assim, quando Jesus se torna totalmente livre para sentir que tinha um corpo, ele naturalmente deu essa expressão a esse desejo intenso. Que correspondência curiosa existe com a experiência de Jesus no deserto no início. Então ele teve fome e agora ele tem sede. Lá ele teve fome e agora ele tem sede. Lá ele estava na solidão e não precisava dizer nada. Agora não há pessoas ao seu redor capazes de ao menos aplacar a sua sede, se assim o desejarem. Jesus, enquanto um sofredor calmo, deve ser também um grande sofredor. Caso contrário, não pode ser totalmente verdade que ele provou a morte por todo homem. Jesus, um Jesus sofredor, com sentimento de perdão por aqueles que o trataram mal, com simpatia por seu companheiro de sofrimento ali na cruz ao lado, solícito por sua mãe prestes a ser abandonada, absorvida ali no seu próprio sofrimento. A sede pode ter sido sentida, mas o sentimento, ele não foi expresso. Jesus não era asceta. Mesmo na cruz, ele nunca saiu de seu caminho para buscar a privação da dor. Não, o que veio no caminho do dever, ele enfrentou e aceitou. E então, quando a dor mental acabou, ele aproveitou a primeira oportunidade para aliviar a dor física. Mas não devemos parar com a mera interpretação literal do clamor, meus queridos. Olhe que não foi o suficiente para Jesus escapar do sofrimento. A sede corporal foi logo aplacada, mas ainda havia uma sede no coração a ser satisfeita. Nós temos que pensar nos objetivos, desejos e realizações que estão além de todo esse sofrimento. Para esse momento solene e terrível, Jesus esperava e já sabia que iria acontecer. Durante todo o seu ministério ele já sabia disso. À medida que o ministério chegava ao fim, ele sentiu a proximidade da consumação de tudo aquilo e repetidamente expressou seus sentimentos. Nós vemos na Bíblia muitas profecias a respeito do Messias. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15, a primeira profecia a respeito de Jesus. Tu me colocaste no pó da morte, é uma outra. Aprove ao Senhor feri-lo. O Messias será cortado. Eu vou ferir o pastor. Todas essas palavras tem no Antigo Testamento. Foram predições, profecias dos sofrimentos do ungido de Deus, que agora podem ser verificadas e vistas na experiência realizada pelo Filho do Homem.
Sua humilhação havia sido evidente quando assumiu a forma de servo e suportou a pobreza e a privação, a angústia e o desprezo. Sua obediência havia começado com sua infância, continuado durante seu ministério e agora era aperfeiçoado na sua morte, até mesmo na morte de cruz. Seu serviço ativo foi um longo ato de obediência e sua paciência agora tornava essa obediência completa. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Nada foi deixado de fazer que pudesse provar a submissão inabalável de Cristo à vontade de Deus, seu Pai. Quando ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e ali ofereceu como oferta a sua obediência como filho, a sua sujeição e consagração, estava tudo isso pronto para ser apresentado ao Pai, por cuja vontade ele tinha vindo cumprir. Essa era a missão de Jesus. E é para nós uma questão de infinita importância saber que a vontade de Deus foi cumprida ao máximo por nosso substituto e representante. Temos também neste grito uma exclamação que expressa a própria satisfação e alegria de Cristo. Para ele, não podia deixar de ser um alívio sentir que a experiência de dor e amarga angústia que se submetera estava agora chegando ao fim. E é nosso privilégio, uma honra, sofrer com ele e com ele morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Então, meus queridos, a missão de Cristo era cumprir a vontade do Pai, independente do que ele tivesse que passar. E é isso que nós tiramos como lição e aprendizado, beleza? Eu te espero no próximo episódio, que tem muito mais coisa legal pra gente ver ainda aqui nesses últimos capítulos de João. Beleza? Um abraço. Te encontro em breve no próximo episódio. Temos um encontro marcado, hein? Não falte. Beleza? Um abraço. Até breve.